Amanhã conto-te uma história. Não vos vou contar nada hoje, vou-vos contar amanhã. Mas tudo isso acontece ou aconteceu hoje. É curioso porque nos programas que vocês já tiveram acesso, umas vezes aparece, acontece. Todavia, nós temos aqui aconteceu hoje. E aconteceu hoje um conjunto de histórias que serão contadas precisamente amanhã. E nessas histórias nós somos os protagonistas. Portanto, isto quer dizer que tudo aquilo que já ouvimos falar pelos oradores anteriores, desde a filosofia, desde questões de reviver o futuro com questões médicas, desde a questão propriamente dita do jornalismo, da importância dos jornalistas, de divulgarem precisamente aquilo que é hoje e das dificuldades do hoje, que nós todos recebemos um conjunto de informação diariamente, seja por jornais, seja pela net, e a questão da fiabilidade dessa mesma informação, que é muito importante, e depois de termos percebido a questão do ensino, da importância do ensino para as gerações futuras, da capacidade que nós teremos de inovar e de aprender, temos uma questão fundamental. Somos nós, as pessoas, que aqui estamos hoje. Nós somos os protagonistas da nossa história local, da nossa história regional, que por sua vez se transpõe para a história nacional, devido aos acontecimentos independentemente, e cada vez mais estamos numa história mais de globalidade, uma história europeia, uma história mundial. Agora, reparem bem, na escala de uma pequena pessoa que vive no interior do nosso país, o objeto da sua história, onde é que ela se encaixa na história mundial. Portanto, somos apenas uma pequena formiguinha, podemos dizer assim, num grande formigueiro. E, portanto, cada um de nós tem o seu trabalho diário, tem a sua vida, as suas pessoas, as suas relações, e tudo isto, muitas vezes, faz parte, em determinados âmbitos, da nossa história. Essa história precisa, naturalmente, ser contada. Ela faz parte da nossa capacidade ou da nossa identidade. Seja uma identidade local, seja uma identidade, digamos, nacional. A nossa pátria. Como dizia Fernando Pessoa, a nossa pátria é a língua portuguesa. Mais do que isso, nós somos portugueses num determinado território que precisamos dessa mesma história para nos identificarmos. Ora, ao longo da nossa história, digamos, recente, dos últimos 2, 3 séculos, a história propriamente dita nacional tem vindo a desenvolver-se com outro aspecto, que é a história local, a história das pessoas. E daí surgirem as chamadas monografias, as juntas de freguesia ou as câmaras procurarem evidenciar a história, digamos, das pessoas, a gastronomia, os monumentos, que tipo de história contínua aconteceram, quais são as evidências mais importantes de um determinado local, e tudo isto para potenciar uma localidade, para nos criar identidade. Por isso é que muitas vezes nós pensamos o que é que nós temos de bom para mostrar às pessoas. Hoje temos uma coisa muito boa, que é o TEDx ou TEDx. Isto vai ser a nossa história da amanhã. Amanhã será contada nas redes sociais, será contada nos jornais, será contada a nível nacional, quem sabe, através de várias ideias jornalísticas. Tivemos aqui um jornalista, quem sabe, se não irá fazer entrevistas, nomeadamente ao Sérgio, da importância. E isto fará parte ou não da nossa história. Mas para fazer parte da nossa história é preciso alguém que a conte. Eu tenho sido um pequenino formiga neste aspecto a contar a nossa história. Caímos, por vezes, quem conta a história cai num pecado. Não é um pecado mortal, mas é quase. É contar a história que nós identificamos em documentos, que nós identificamos nas pessoas. Mas a minha história pode não ser a tua história ou a tua história. Porque a maneira de contar essa história tem muito a ver com a pessoa. E, portanto, eu quando conto uma história num livro é com base na minha experiência, nos documentos que encontro, na minha capacidade de moldar essa história para vos transmitir algo. E tudo isto, por vezes, tem um aspecto hoje em dia que é o aspecto turístico de uma região. Nós vamos passar agora um vídeo para vocês verem essa importância da história. É um vídeo, precisamente, do Turismo Centro, que eu fui buscar, este e outro, para percebermos mesmo isto. Vamos ver.
How many times have you left early, cancelled a meeting, or otherwise changed your plan? How many times do you find yourself staying when you say you're going? How many times have you thought about starting over, but said to yourself, well, perhaps I'm a stayer, not a goer? How many times did you look at yourself from another perspective and grasp, when all was said and done, you were simply in the wrong place? This is the moment to seek out new views and angles. We're the same size as what we see and not what we have. We may not all speak the same language, but we do all speak with the same tongue. The good news is they are still here. These landscapes do persist in the three-dimensional world that we exist, and they do hold the capacity to transform us. So come, take a look, but look to see, and not to show, and save it right here and here. Put the phone away and go. Don't feel like you're past your best. Just remember that no matter how many years we are granted, and however wise, however much dust has settled in our eyes, we still don't know just what wave might be next. 2-meter roller or a 30-meter breaker? Escaping is pointless. So voyage out, let the wind blow through your sails, explore, dream and discover. Believe that that sky is going to seem that bit bluer. It's not the time to take your bow. Past is behind, the future ahead. What we have is this great moment now. Keep this in your head. It's the truth. And this is the proof. And it's with us each and every day. We just have to read the signs. The train only passes once. We can't skip new ideas. We can't skip new beginnings. Because after all, we can't skip life. O que vocês estão a ver é precisamente o momento. E nós temos que pensar que a história é precisamente o momento e nós devemos viver cada momento. Nunca devemos olhar para trás, porque para trás é o passado serve para compreender o futuro, mas serve para viver o presente. Nós temos um exemplo perfeito desse presente. É precisamente a paixão que o Malhoa tinha por esta localidade. E, portanto, nós estamos sempre a contar a história do Malhoa, mas temos que pensar na história do Malhoa como alguém que se apaixonou por algo, que foi a nossa paisagem, foi as pessoas, e que viveu precisamente cada momento. E vivia tão intensamente que os marcava em cada quadro. E quando nós olhamos para cada quadro do Malhoa, estamos a ver cor, estamos a ver pessoas, estamos a ver o nosso passado. E o Malhoa quis marcar precisamente cada marca do nosso passado. E deixou-nos uma mensagem que foi a mensagem mais bonita que nós podemos ter da nossa região, que é a nossa riqueza paisagística, a nossa cor, as nossas pessoas, o nosso amor pela terra. E isso é a nossa história. E contar esta história, geração em geração, é o que se tem vindo a fazer. Mas tem que ser pensada, tem que ser cuidada e preservada no sentido de nós próprios vivermos e nos apaixonarmos pela nossa região. Porque muitas vezes nos convidam a ir ver um amigo ou ver um museu numa cidade, ou percorrer X quilómetros para ver um quadro, e nós não conhecemos a nossa região. Nós não conhecemos as cascatas, por exemplo, maravilhosas da Água d'Alta. Nós não conhecemos o nascer dos rios aqui bem perto, o nascer do sol em determinados pontos altos das nossas serras. E às vezes buscamos algo mais distante, buscamos o mar, buscamos o infinito. E precisamente estas mensagens têm sido, através da história, invertidas. O que nós procuramos, muitas vezes, ultimamente, nestes tempos modernos, na história, é olhar não para o mar, mas olhar para o interior. Aquele interior que muitas vezes as pessoas dizem que está deserto. Ele não está deserto, estão cá pessoas. São as suficientes ou não, são as que cá estão. E são essas pessoas que vivem este presente.
Essa é a nossa história. A história daqueles que cá estão e que continuam a acreditar que vale a pena cá estar. E que vale a pena olhar para o mar, mas temos que cativar aqueles que estão no mar a vir ao interior. Não é por qualquer motivo que, por exemplo, o Turismo Centro ganhou agora um prémio precisamente a dar razão à nossa história. E o papel do historiador é mesmo este, é dar valências, ou potenciar, ou apontar caminhos para que o papel, seja das autarquias, o papel das pessoas privadas, portanto a parte pública, a parte privada, de potenciar ou de cativar todos aqueles a vir ao interior. Esse é o papel, muitas vezes, de um historiador que está encoberto nessa história. É contar algo. Nós, quando vamos a um determinado sítio, vamos procurar o porquê daquele edifício. Quando vamos a uma localidade, vamos procurar uma igreja, vamos procurar um museu, vamos observar a nossa história. E a nossa história não é só isso. É o aspecto gastronómico, é o folclore, é a música, é o aspecto social, é o aspecto económico. Tudo isso é a nossa história. E nós não devemos nunca pensarmos num passado que já passou, num futuro que ainda não vem, ou que está para vir. Nós devemos pensar no nosso presente. E nesse presente vamos terminar vendo um vídeo que foi precisamente esse que ganhou o prémio, que é olhar para o interior, o que muitas vezes nós próprios que aqui estamos não olhamos. E o papel do historiador, por vezes, é despertar isso. Despertar a curiosidade que nós temos. E despertando a curiosidade, traz o aspecto mais positivo que hoje Portugal aposta. É no turismo, nos turistas, captação de investimento, captar o olhar para o interior, mas acima de tudo para que quem cá está viva precisamente o momento. E o momento é agora. Agora o nosso momento irá ser contado amanhã. E por isso, amanhã, conto-te uma história. Vamos ver o último vídeo. I found a different region, inhabited by legends and mystery, of ancient arts and walled cities, of endless cloisters and victories that lifted monasteries. Land of kings and queens, of tragic and everlasting loves, of the knowledge pillars, of the house of Portuguese culture. I found a different landscape of mountains and glacial valleys, of rivers embracing the earth and waves touching the sky, islands with hidden treasures, and sacred places where generations meet. I found a land where the past is recreated with flavors that linger on the plate, and traditions more and more alive. I choose a different region. I choose the center of Portugal. Turismo Centro Portugal, a country É within the precisamente esta country. aposta no centro de Portugal, na nossa história, onde cada um faz parte da história, que precisamos de viver o momento. E, portanto, o papel cada vez mais da história local, da história regional, é precisamente evidenciar os acontecimentos, sejam eles recentes, sejam eles passados, para fixar população, para cativar a população, mas, acima de tudo, para propriamente as pessoas sentirem que esta é a nossa terra, o nosso território e é aquele território que amamos. Esta é a nossa história. Muito obrigado a todos.